Hello! Hello, pontual. Super pontuais. Eu estava aqui contando os minutos. Eu falei assim, ele tem um delayzinho, né, antes de começar. Então eu falei, quando der 1 minuto eu entro, porque até a Maggie entrar, tá, logo na sequência você entrou. Quem já está aí? Olha, Carlinha, Cristina, Janja, Estela! Carlinha, Estela, olá, Tequinha! Que legal, Tequinha. Fui, fui Ó, pega de calça curta. Olha, eu já vi isso. claro, João, né? Tenho que fazer prestígio e propaganda das coisas, né? Esse é meu prestígio é universo. chocolate, propaganda. João Carlos, tudo bem? Tudo em... Renata Ferrara, que legal. Aninha Loprete, Loprete de nossa! Deus, vai chover! Choveu já aqui um monte, Margarete, pelo amor de Vai Deus. chover! Tati, Eu nozes sei. lindas. Sim, mesmo com cabelo ruim, somos linda. Que cabelo ruim, tá roxo. Tá tudo Tá preso aí roxo, atrás, mas tenho certeza. já falei, tá todo preso atrás. Ó. Eu vou botar um grampinho aqui ao vivo e a cores, assim. Pronto. Ela tá dando um jeito de manter o cabelo curtinho, mas de curtinho não tem nada, tá com uma trança, assim. Para! Vamos falar os detalhes sórdidos. Não é sórdido, é manter. O meu tá todo preso aqui atrás da orelha, né? Ó. Modelito Covid. É, então, criatividade e Covid, né? Com toda Crie certeza. Covid. Mas aqui a gente só convide, né? Convide para live, convide para o curso. Com toda certeza. Olha, a gente está com live pendente com a Carla Giacomo. Tenho que fazer uma Putz, live com a doutora Ana Cristina Lopretti, doutora farmacêutica. Precisamos fazer uma live, doutora lá, Ana. E assim vamos indo, né? E tem uma live com uma farmacêutica que faço bico de como cabeleireiro. Não, Lopretti, muito obrigada. Eu quero fazer esse Érica. Olha, a patrocínio, Érica não. também nos segue sempre. A Érica tá aí, que bom. É, então vamos lá. Espera mais Ana um pouquinho. Luprete vai de bico? Ou vai de Ela tá. live? Ou a live é um bico, já não sei mais. Não, ela tá de bico de cabeleireira. Se você quiser, ela tá cortando seu cabelo. Aí depois faz a live, primeiro faz a live, depois faz o bico. Bom, também pode ser, né? Pode Tá tudo ser, né? certo. A Vanzinha. Vanessa, Vanzinha, é a Vanessa Maia. Essa, sim. Lógico que você conhece. Claro que eu conheço. Vai para lá no Então, Google. tudo bem, dá mais um minutinho pra gente começar? Vamos E por esperar um enquanto a pouquinho. gente só tá na. E tá com o cabelo roxinho, Pura hein? dúvidas. Olha, para combinar assim, minha filha. Você acha que a minha live é de qualquer jeito? Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha o vento. Entendeu? Nossa, eu estou coloridinha, ó. Aqui Então, toda coloridinha. claro, vamos falar sobre amor e como que não pode estar colorido e feliz com o amor. Lógico, colorido e brilhante, olha só. Tá vendo brilhantinho assim? Não, não tá muito não, né? Ah, Mas olha aqui, ó, tá. brilhantinho aqui, ó. Dores de amor E não é só tristeza, dores de amor são evoluções e crescimentos, né? Então, já que a gente vai hoje falar de nós não dor, combinamos nada, hein, Mag? Não deu com tempo toda de combinar certeza. nada. Como sempre vai ser enredo. Vai o que vai, vamos que vamos, Quem né? sabe faz ao vivo, não é isso? Improvisa, faz, constrói, né? E assim vamos, né, Flávia? Faz Larga a parte. bomba aí. Faz, Vamos. lógico que faz. Bom, são 16 horas e 3 minutos. Podemos começar então, porque o povo sabe, a Carlinha não aguenta com a gente, né? Só de Carla, falar, oi Carlinha, ela já começa a dar risada. É uma coisa impressionante. Brulemos. tem Bru Dudas também, muito bem-vinda a Pois todos é, vocês lá. todos muito Nossa, bem-vindos. Flá, todos muito. Mag, Bruna. Ah, Duda, Bruna Dudas é prima da Renata. Já sei. Agora já sei quem é. Legal, Rê, já sei. Que Obrigada, Rê. maravilha. Obrigado, Obrigada. Rê. Muita honra ter todo mundo aqui, né, Mag, para nos ouvir. Sim, com muita honra. Esperamos dar conta desse público seleto, né? Duas doidas, Opa, doida duas não. duas pontas tão diferentes, mas muito bem amarradas e muito bem cesidas, né? Pessoas que É, conseguiram construir o seu caminho, não só profissional, mas de uma amizade sólida. Isso faz uma diferença gigante, né? Ter esse processo, né? é. Fala assim que eu já fico emocionada, Margarete. Aí já vou. É muito mimosinha, muito dengosinha essa minha amiga, viu? Hum.
Mas vamos lá, Então vamos podemos lá. começar então, Margarete? Vamos Vamos lá, porque quando a gente vê o tempo já acabou, né? sim, senhora. Então Já vamos foi lá, quase Mag. 20 É, minutos. hã? É que é o tempo do pessoal entrar, o Levi começou, o Levi entrou também. Mag, em 2007, nós fomos abrir a VC Treinamentos e nós começamos com o curso de PNL, na verdade. Então, foi a nossa primeira turma em 2007, 13 anos atrás. Em quem diria que o tempo voa e a gente nem percebe, né? E Com toda aí, certeza. em um dos exercícios, essa aluna travou. Na época ela estava com 60 anos, mais ou menos, 60, 62 anos. E aí eu falei para ela assim, olha, alguma coisa que ela não lembrava nesse percurso do exercício e de repente ela lembrou e ela falou assim, olha, não tô legal. E quando você faz um curso, você não é para deixar alguém não legal, pelo contrário, é para deixar alguém bem, né? E aí eu falei, olha, fica à vontade, escolhe com quem você quer, com quem você gostaria de falar, se você quer uma ajuda, então, por favor, escolha. Ela falou assim, você. Eu falei, meu Deus, eu. Vamos nós. Muito bem, eu fui para uma sala com ela, nós demoramos 1h30, porque a história dela foi bem complicada, porque eu digo, né, Mag, a gente nunca sabe o que vem da caixinha de Pandora aqui, né, o que vai sair. E ela tinha sido abusada, torturada e já tinha tido câncer de garganta, seio e ovário ou útero, eu não me recordo direito agora. Resultado, nós fizemos vários exercícios, vários mesmos, nós ficamos 1h30 conversando. Foi quando eu descobri, eu ainda não te conhecia, Margarete, mas foi quando eu Sim. descobri a importância. Depois, quando eu te conheci, eu conversei com você sobre esse caso e te perguntei, Margarete, qual a relação de uma pessoa, como é que isso daí funciona e qual é a interação com relação à medicina chinesa? E aí É, você soltou um monte de vieses que eu falei, putz, isso aqui a gente tem que pesquisar mais. com Então, toda vamos lá, se certeza. você quiser dar seu olhar. Com toda certeza, não só da medicina tradicional chinesa, mas de todas as medicinas tradicionais, né, Flávia? As medicinas Uhum, tradicionais, elas têm um viés em comum, que é a visão holística, a visão integrada do paciente. Então, quando eu quero entender o que está acontecendo com ela, quando eu quero entender a dor, eu preciso primeiro fazer algumas perguntas. Primeiro, como diz um grande amigo meu e guru da homeopatia, desde quando? Porque ninguém nasce com dor, ninguém nasce com câncer, ninguém pega nada na rua e vou ficar junto com essa doença, né? As coisas se fazem. Então, as medicinas integrativas, ela como um todo, vem dizer para você o que é que você fez com você. E as suas dores, na verdade, as suas dores, ela mostra a fragilidade do seu corpo e principalmente como é que você está enfrentando essa situação sozinho, ou seja, de você com você mesma. Não é, na verdade, a relação de você com o mundo, é de você com você mesmo. Então, veja essa pessoa que você tem um problema de câncer mamário, ovariano e garganta. Né? Como isso. é que a gente vai olhar para ela de forma? Aliás, fiz parte, acompanho um grande grupo que fala o nome desse pessoal aí é assim, a verdade sobre o câncer, né? Do que o câncer não está só ligado à quimioterapia e que ela pode estar sendo trabalhada com as medicinas integrativas. Então, nós que somos as práticas integrativas, vamos olhar para esse paciente e tentar entender o que é isso. Então, veja bem, ela tem uma história de abuso e tortura. Imagina o quanto de raiva, né? O Uhum. quanto de negação que ela tem, né? O quanto que ela tem de negação e raiva naquele momento, né? Vejam que dois dos órgãos têm a ver com reprodução, seio e ovário. Então, é a negação, né, do ninho. Porque o que é a mulher reproduzir? Ah, Né? A mulher vai ter um ninho, um útero e vai ali conceber. Então, você tem aí uma negação do processo, né? Você tem aí uma madeira que a gente chama, a maioria dos problemas estão no Ocidente ligado às raivas e à madeira, que é o movimento da madeira. E aí você tem um problema num paciente muito abalado aí, com o processo de melancolia. Olha o nome. Você sabe de onde vem melancolia? não. Hein? Se você separar o colia vem de falar como é que a gente vai falar? Das bilis, tá? Tem um nome para isso, tá? E a melancolia, a parte melancolia é a parte
que esses líquidos, esses humores da bile, fígado, baço não estão bem. São os humores negros que a gente chama, né? Então, tão turvos, são escuros. Então, você tem a melancolia aí, você tem uma doença que vai gerar outras coisas, tá? E por que a garganta? Você imagina a vontade que ela teve de falar e muitas vezes de gritar sobre esse fato e não pôde, pela sociedade, por cobrança, não importa qual seja o fator, mas ela travou, ela engasgou isso daqui, né? E se ela não se ela engasgou, como diz as medicinas tradicionais, você não engoliu o sapo, você não digeriu, você não fez um movimento. Você Travou aqui, né? Não pode ser aqui, você não faz, mas travou, né? Travou aqui toda nessa região que movimenta a palavra, que movimenta o ar, que movimenta tudo isso. E se você não faz esse movimento, se você não bota isso de alguma forma para fora, vai de novo manifestar as células tumorais. Então, vejam, ela bloqueou uma série de emoções dela, ela bloqueou uma série de coisas que ela queria falar, e aí, depois de algum tempo, vem o sintoma físico, mas a causa principal está lá atrás no emocional, que você, na época, soube muito bem trabalhar com a PNL, né? Então, ter essa visão da medicina tradicional linkada à PNL é fundamental, até para achar qual é o gatilho, como diz você, qual é o gatilho da situação e qual vai ser o melhor medicamento, e não o remédio, porque remédio vem da palavra remediar. Eu não quero remediar nada. Remediar. Quero cuidar das pessoas. Então, entre aspas, não um medicamento farmacológico, ou seja, que tem atividade química, mas um medicamento que tenha uma atividade no todo do paciente. Né? E que muitas vezes não está ligado a uma molécula, né, Flávia? E o engraçado, Margarete, é que ao final do curso, essa aluna chegou e contou para todo mundo tudo que ela tinha passado, de uma forma super tranquila, por incrível que pareça, e tem toda uma justificativa para isso. E ela estava largando a terapia, combinou com a terapeuta que ela não precisava mais, porque era extremamente focada em determinado fato, e foi uma decisão dela, e estava também deixando o medicamento, trocando de emprego, quer dizer, a sensação dela é nascer de novo. E eu acredito em algo similar, porque você conseguiu viver melhor com tudo aquilo. E é possível, lógico, porque te constrói como ser humano. É o que eu digo, positivo ou negativamente te constrói como ser humano. Então, é importante, faz parte da vida. Mas tem um outro caso, Margarete. Mas, Flávia, eu já te conheci. Tem a ver, lembra que eu falo com o Yin do Yang? Né? Do Yin do Yang, o caminho do meio. Que você tem um desequilíbrio de sistema Yin e Yang, né? Você tem uma doença. Então, o que você fez com a PNL na época, somente com a ferramenta da PNL, sem ainda ter a interação da medicina integrativa, foi isso. Você levou ela ao equilíbrio, onde as duas coisas, a tristeza e a raiva, se juntaram num processo. Porque, gente, você precisa do ruim e do bom para evoluir, né? Eu sempre digo, se você tem muito ruim, né? Doença de tristeza. Se você tem muito bom, ou seja, amor demais, alegria demais, também mata, né? Então você precisa ter o caminho do meio. Foi aí que você, com a PNL, levou o caminho do meio. Com certeza, se ela tivesse um diagnóstico aí da medicina tradicional, seja ela homeopática, fitoterápica, chinesa, germânica, ou qualquer... A germânica é nova, né? Mas ela é conceituada na medicina tradicional chinesa, né? Então, se você tivesse uma coisa ali, o processo de caminhar e evolução é melhor e mais rápido. Desculpa ter cortado o segundo caso. Imagina, Margarete, que é isso? Entre a gente não tem isso não, é para isso mesmo. Porque você sabe, quando a gente está, pessoal, quando a gente está falando, a gente está apresentando alguma coisa, às vezes a gente tem um insight e é importante falar naquele momento, porque senão até a gente acaba misturando, vem mais ideia uma atrás da outra e por aí vai. Silvinho Michelete, muito bem-vindo, meu amor. Que bom que você está aqui. Denise, muito bem-vinda também. Então, aí eu já te conheci em 2009, se não me engano, lá no Mackenzie. E eu conversei justamente... Hã? Pra falar essas datas feias. Não. Deixa pra lá, 2 aninhos atrás só, enfim. E aí eu lembro que eu estava conversando com você lá na lanchonete, a gente estava tomando café e eu te contei sobre o que estava acontecendo com um aluno. Ele virou para mim inocentemente e falou assim, professora, toda vez que eu vou jogar futebol, eu tenho dor no joelho.
Falei, ah, é, a gente já tinha costurado um monte de coisa, eu e você, Margarete, já estava cada vez mais desperta e a gente já estava trocando muita informação. Eu falei, ah, é, toda vez, mas toda vez que você vai jogar, você tem dor no joelho? Pois é, professora, toda vez eu tenho dor no joelho. Falei, então vamos fazer o seguinte, tem algum outro esporte que realmente te atrai, que te chama atenção, enfim, que te dá prazer, que você não vê o tempo passar? Ele falou, tem. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, ao invés de jogar futebol, você vai jogar esse esporte, pode ser? Ele falou, claro. Passou uns 20 dias, mais ou menos, aí eu lembrei, encontrei com ele, lembrei, falei, ah, e aí, você foi jogar aquele outro esporte? Aí ele falou, fui. Eu falei, e a dor no joelho? Ele fez, que dor no joelho? Pois é, professora Flávia, vamos lá. Então, Primeiro, Mag, e aí? pois é, primeiro Marina Matera, minha linda farmacêutica ex-aluna, uma profissional dessa. Ah, é? Obrigada, Marina Materi, uma menina que escreveu um TCC inédito muito bom, uma menina, um Ah, que excelente legal. profissional. Saudades dessa menina humana, uma pessoa muito humana. Né? A Tatazita, acho que eu sei quem é também. Mas vamos lá ao caso. Vamos Veja lá. bem, para a medicina chinesa, tem duas situações aí, principalmente a medicina chinesa. O joelho Uhum. é uma estagnação da energia do Qi. Né? O Qi é a energia vital que as medicinas antroposóficas, homeopáticas, germânicas falam, e a medicina chinesa chama de Qi, a energia que flui do corpo. Então, tem uma estagnação da energia, ou seja, a energia parou meio que ali, não caminha, tem um negócio bloqueando. É como se você fosse da tua sala para o seu quarto e tivesse uma porta e a porta estivesse fechada. Né? Uhum. Passa o ar, mas passa lá meio devagarzinho. Então, você tem a principal via de energia ali, principalmente ligada ao fígado de novo. É muito engraçado, porque esses casos estão me levando assim, que vem falando, né? E o Ocidente tem muito a ver com o fígado, essas emoções mal trabalhadas da raiva, né? Então, vamos Ah, lá. sim. Nem toda raiva não é o ódio, tá, gente? O ódio é uma raiva diferente. A Tazita mesmo, exatamente. Foi minha aluna do Mackenzie. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Você não flui, essa energia não caminha. E mais do que isso, veja, algumas medicinas, né, e a visão das novas medicinas, o joelho tem a ver principalmente com o conflito do esporte que ele está fazendo e ele não quer. Então, é uma raiva de algo que ele está precisando fazer de um esporte que ele não gosta. Então, o joelho vai doer, cara. Estagnou ali, ficou parado ali, a energia não caminha. Então, precisa fazer uma liberação desse conflito, porque ele está desvalorizando jogar futebol. Jogar futebol para ele é um conflito biológico, é um conflito com ele, é um conflito com o organismo dele, que vai gerar uma emoção raivosa, mexe com o fígado, que vai Conflito destravar, mental? que vai gerar ali uma encrencazinha no joelho por conta que a energia não está passando por essa emoção aí paradinha e aborrecendo. Então, eu preciso cuidar. Tudo que fazemos, não queremos. Só que eu tenho 2 joelhos. Loprete, eu nem vou falar nada. Na acupuntura, tung e joelho tem relação com o coração. Exatamente, eu ia chegar ali, entendeu? E aí você não vai também passar essas energias, né, que tem a ver não só com o fígado, mas com o coração. Eu ia chegar lá, Carla Janjaco. Obrigada pela sempre as suas colocações pontuais. A Carla, como eu disse para vocês, é uma excelente farmacêutica de medicina chinesa, principalmente a acupuntura, e ela tem umas técnicas de consulta online. Gente, procurem por Carla Janjaco, ela é muito... Ela tem uns trigramas lá, ela tem uma visão muito boa. Então, se você não trabalhar essas coisas, você não vai. Você resolveu o problema dele? Claro, você pediu para ele procurar o que ele gosta. Se eu procuro o que Exato. eu gosto, não é? Não, e aí depois, Margarete, o mais engraçado é que eu estava conversando com ele, aí eu falei, mas fulano, me diz uma coisa, você não gosta de jogar futebol, por que você joga? Porque eu queria a resposta, né? Mas eu tenho que provocar essa resposta. Não sou eu que tenho que te dar uma resposta, mas você tem que fazer uma reflexão. Meu papel foi jogá-lo nessa reflexão, direcioná-lo para essa reflexão. E aí ele falou, não, Flávia, não é que eu não gosto mesmo, eu faço porque meu pai era jogador de futebol. Pronto.
Ali eu falei, bom, então não é que você não quer ir jogar, você quer agradar seu pai, mas procura agradar de outro jeito e vai jogar esse esporte que você realmente gosta. Porque aí, quando ele foi jogar o esporte que ele realmente amava, produz o estado de flow, aquele prazer super legal, e realmente ele não tinha mais dor. A Lopretti está colocando aqui, mas trabalhar a aceitação muitas vezes é o diferencial. Sim, sim. Sim. Ele aceitou que ele gostava de jogar futebol, mas não tanto para jogar sempre. Então, ele passou a trabalhar de outra forma no futebol e se dedicou ao esporte que ele queria por prazer. Então, houve o caminho do que, Mag? Do caminho do meio, o Aí, isso aí. Então, Flávia, se você parar para pensar, por que, que o coração, né, o elemento fogo, o coração tem a ver com essa dor no joelho que a Carla colocou? E é o que nós vamos mais conversar. Nossa, doutora Thalita Nader, uma excelente médica veterinária de Ribeirão Preto, uma honra tê-la aí conosco, viu, Thalita? Gente, quem precisar de uma excelente veterinária, professora, doutora, tá lá em Ribeirão Preto, Thalita Nader. Olha, uma excelente pessoa, Bem-vinda, um Thalita. humano fantástico. Wellington, Saudades meu também. querido amigo, também tá aí, viu? Olha só. Passou, eu não consegui ver. Bom, então Não dá voltando para lá. falar ao mesmo tempo. Não dá. Aí o que acontece? Você imagina ele tendo que aceitar o pai, né? O pai sendo jogador, ele tendo que seguir. Imagina esse pensamento que ficou, essa atenção focada na cabecinha dele, trabalhando essa dificuldade por longos tempos. Ah, eu tenho que jogar futebol e respeitar o meu pai. Coração, monarca. Coração, monarca. Né? O coração é o grande monarca do corpo, né? É ele que faz os nossos pensamentos, os nossos diálogos, as ideologias. Então, imagina aqui na sua cabecinha os pensamentos todos que estavam sendo embrulhados ali e afetou o joelho. Então, vejam, quando a gente fala em várias dores, você não vai ter o foco só de um órgão. É claro que a maioria das vezes um órgão está mais comprometido, mas como são 5 elementos e trabalham, ninguém tem o fígado sozinho, né? Como hoje separa. Você vai no médico, é o lado esquerdo ou o lado direito, porque se for esquerdo é um, se for direito é outro. E como diz a Ana, ela tem 2 joelhos, então ela tem que procurar 2 especialistas. Não é assim. Então precisa entender o que é que está acontecendo, né? Nessas emoções da pessoa, a raiva, e essa confusão toda que ela tá, essa falta de harmonia desse pensamento de ter que cumprir o mesmo caminho do pai, levou a esse desequilíbrio. Então, se eu cuido disso tudo pela acupuntura, pela fisioterapia, não importa qual o caminho. E mais do que isso, gente, eu vou dizer, vocês sabem, eu já sou, pela lei, uma senhora idosa. Eu tenho mais de 30 anos de formação, meus amores. Eu sou velha mesmo. Então, se a gente tem esse conhecimento, e a PNL veio me ajudar muito nisso, porque quando o paciente está ali na minha frente, e quando o paciente está na tua frente, ele quer uma ação imediata, porque a maioria dos analgésicos, antidor, antifebre, bebê, vai lá e corta. E muitas vezes, em alguns processos, você leva um dia ou 2, né? E a PNL me ajudou muito, muito a tirar essa pessoa desse processo daquele momento e continuar o tratamento de forma adequada. Então, eu e Flávia estamos cuidando cada vez mais junto de pessoas. A Ana Lopretti vai entrar nesse grupo também, porque ela é uma grande especialista em atendimento clínico. A Carla tem que vir também, por causa da medicina chinesa, que ela é... Eu sou medicina chinesa, mas não sou uma expert. Eu não trabalho isso no meu dia a dia. Eu uso ela para o meu diagnóstico. A Carlinha já é, né? Carla já não. Inclusive, a Carla faz atendimento. Viu, Ana Lopretti? Tem que conversar com Carla Giacomo, que tá aí. Carla já faz teleatendimento, tá? Então, é assim, aqui no nosso grupo é assim. Ô, Margarete, no nosso grupo é assim. O pessoal nem sabe que já está em determinados projetos, mas fica sabendo ao vivo, né? Então aí não pode nem dizer que não, né? Exatamente, a Flávia também, ela já faz teleatendimento. Então, e nesse momento de confinamento, é importante entender essas coisas, é muito importante. Então, assim, PNL é importante? Sim. Neurociência é importante? É. Medicina chinesa é importante? Sim. A junção, farmácia clínica. Gente, o que os farmacêuticos alopatas conhecem, eu tiro o chapéu, porque eu não sou da área.
Já vocês sabem que, até por história própria de reações adversas nos medicamentos, eu fui a práticas integrativas, né? Mas eu preciso da medicina alopática. É fundamental. Sim. Eu preciso juntar. Lembra? Todos juntos somos melhores? É o meu hashtag. Juntos somos melhores. Então, se eu tiver essa amarração, né, Flávia? Poder Opa! juntar Te dá uma todos. visão, te dá uma visão mais completa. Você parece que você fica com uma sensação de tratar melhor a pessoa. Você pega o contexto inteiro, então não tem mais por onde fugir da dor, né? A dor ela vai ser tratada como um todo e melhora. E eu falo das mais diversas sensações. A Carlinha está dizendo que suprime o problema no momento, mas como não tratou, logo outro local será gravemente acometido. E Isso, cutuca, né? Multifoco, exatamente. exatamente, multifoco, Ana. Exatamente, a gente precisa, e atualmente o caminho de toda a terapia, de todo tratamento é esse, multidisciplinar, multifoco, multiprofissionais. Lembre sempre da definição de saúde de acordo com a Organização Mundial de Saúde, bem-estar biopsicossocial. Então isso é muito importante entender. Então vamos lá, Flavinha. Mais Quer um que a gente... caso, Mag. Eu acho que Ah, apresentar 3 casos por live, acho que fica bem legal, porque tem. Nossa, eu levantei a quantidade de casos que tem, Mag, tem muita coisa. E eu estou listando, porque se duvidar, a gente acaba até esquecendo alguns casos. E agora, recentemente, mulher com dor no quadril há 10 anos. eu lembro dessa pessoa, muito querida essa pessoa, por sinal. Muito querida. Exato. E a gente foi estudar as O implicações da meu, dor do quadril. ela já se entregou o ouro, o meu. Não era para entregar, Teca. E a gente fez um processo de entender a origem disso, como que isso funciona. A 17, meu Deus, piorou então. E agora, como é que tá, Mag? Sem dor, não é isso? O relato é estar sem dor. E isso não tem preço, porque você fica sofrendo anos com uma dor, muita coisa, e realmente chega um momento que você simplesmente consegue acordar sem dor. Pelo seu olhar, Margarete. Então, de novo, né, Estelinha, quando a gente tinha falado, Tequinha querida, muito querida mesmo. Sem dúvida. Conheço há pouco tempo, mas realmente faz parte de muito querida. De novo, né, se você pensar o que eu fiz com ela, eu usei uma coisa importante que é tirar a dor. Ninguém gosta de sobreviver com dor, viver com dor. E dei, segundo, uma puxada de orelha na orelhinha dela, né? Porque, e aí eu vou dar um alerta aí na nossa live, Flávia. Como Sim. muita gente estavam usando, que é aquilo que a gente chama de canela de velho. Uma planta nativa do Brasil chamada canela de velho. O nome já diz, né? Embora a teca não seja uma velha, mas era canela de velho, dor de velho. O que acontece com essa planta? Ela tem poucas evidências científicas, não podemos ficar utilizando coisas que não têm evidências científicas. Em um trabalho de conclusão na graduação da biologia, foi feito um levantamento de todas as espécies dessa planta, e aí a gente chegou ali a todos os trabalhos. Ela é muito rica em alumínio, inclusive ela é utilizada para cultivo puxa a orelha dela mesmo. É utilizado no cultivo para tirar o excesso de alumínio do solo para alguns cultivos de plantas, né? E aí esse alumínio que está na planta e você está utilizando, o que você está fazendo com ela? Você está afetando o seu sistema nervoso. Tá ingerindo, né, Mag? Está ingerindo e não significa que tirou sua dor. Então é muito importante. Exato. Daí eu entrei com as minhas estratégias farmacêuticas, conversei bastante com ela. Ela está usando o Arpagofito protumbis, vulgarmente chamado de garra do diabo. E a primeira vez que ela me mandou um bilhetinho, ela falou assim: nossa, eu não tenho mais dor. Fernanda, não é para usar a canela de velho. Mariana, é a Nossa, Mariana Ferrara. Maria, Aqui desculpa, também usamos Maria. canela de velho. Eu vou ter que dar com umas caneladas na cabeça desse povo todo que usa canela de velho. Diz que Mag, já era, pode parar, né? Entender por que tá usando isso, né, Mag? Precisa entender por que Tá ingerindo alumínio fácil, para, né? E nós entramos e, segundo a Teca, ela não tem dor desde o primeiro dia, tanto que ela também fez uma indicação, que eu também tenho que puxar a orelha dela para uma pessoa, mas ainda continua usando. E olha, eu vou dizer para vocês que ela está usando na menor dose indicada pela literatura, tá? E é óbvio que a Flávia tomou a liberdade, foi entender aí
qual é o processo da PNL. Para nós, Teca, eu vou, de forma generalizada, explicar o que significa uma dor no quadril. Uma dor no quadril, lembra que eu sempre falo, é a fragilidade, primeira e segunda noite, fragilidade do corpo. Então, qual foi a sua encrenca biológica? O que foi o real desencadeamento disso? Provavelmente relacionamentos, desvalorizações de relacionamentos, tá? Então, de novo fígado, né? De novo raiva, de novo problemas de algumas coisas do enfrentamento sozinha de alguns níveis de relacionamento. Aí fica aberto, né? Você tem que entender melhor o que é isto, e a Flávia acho que deve estar te ajudando nisso. Então, assim, o que é importante, assim, claro que eu tenho um medicamento, ela está usando um medicamento fitoterápico, porque eu não posso deixar um paciente com dor. Inclusive, eu estou escrevendo um capítulo sobre cannabis, só sobre... Um capítulo, não. O livro é sobre usos de medicinais da cannabis, uso terapêutico, e uma parte longa dela é epilepsia e dor. E estava até discutindo com a Ana hoje sobre isso, dor crônica. Ninguém gosta de sobreviver, ninguém vive. Minha mãe tem dor, né? E também usa cannabis. Margarete, a gente veio para o mundo não é para ter dor, é para ser feliz, né? Vamos trocar dor por felicidade, né? Então, exatamente. Daí você tem aí muito isso, né? Dessa dor que precisa entender. Eu tenho algo que te tira dor, mas você não pode trocar uma bengala por outra. Você não pode ficar. Exato. Eu adoro a medicina chinesa porque ela fala isso, né? Nada foi feito para sempre, né? O caminho do meio é o melhor caminho. Então, você não pode ficar o tempo inteiro usando o suporte de um medicamento. O que a gente faz como suporte terapêutico para que o paciente não fique dependente sempre de uma mesma estrutura de medicamento e crie um vício de dependência? A gente faz um rodízio, né? A própria fitoterapia, em todas as... Tudo que a gente recomenda é no máximo 30, 40 dias, depois a gente troca, faz um rodízio de medicamentos para que o seu fígado não sofra com essa passagem exagerada de substâncias químicas. Nunca se E nem esqueça que sobrecarregar também, né, Margarete? o fígado fica extremamente sobrecarregado porque ele é o grande metabolizador de tudo, né? Então você precisa entender aí muito mais o que está acontecendo com você para ir para o teu caminho. Tirei tua dor? Então, ótimo, Teca, que eu tirei tua dor. Agora vamos cuidar para o resto da tua vida para entender o que levou a ter essa dor. De preferência, se fazer os exames clínicos, porque ninguém pode abrir mão, pode ser um desgaste ósseo, um desgaste de cartilagem, um Sim, sim. monte de coisa. Uhum. Se a gente resolveu todos esses problemas e a dor continua, então vamos cuidar do emocional. Se no emocional a gente já cuidou e a dor continua, vamos continuar os exames para entender, né? De novo, ninguém é dono do saber absoluto e sozinho ninguém é ninguém. Tem que juntar todos os conhecimentos para chegar ao caminho do meio, ao equilíbrio do yin e do yang, que eu falo. Mas o que eu acho legal, Margarete, é que não tem. Quando a gente se propõe a fazer um tipo de trabalho como esse, nós não estamos preocupadas com o ego, tá certo? O importante é o fim, que não é o seu, mas o fim é o bem-estar do outro. Então, é você se despir e ajudar com conhecimento para melhorar o outro. Até quem está dizendo que tem desgaste mesmo. Desgaste pode ter, Teca, mas o importante é que mesmo com desgaste, você pode ter uma vida super saudável. Aí que tá. E o importante é você ter a sua mente saudável. O meu princípio básico é ter a cabeça saudável. Diga, Maggie. Com toda certeza, né, Teca? Eu tenho certeza que você tem um desgaste. Para isso, a gente tem alternativas, né? Algumas alternativas farmacológicas e não farmacológicas, fisioterapia, um monte de coisa, tá? Mas toda vez que você tem alguma coisa, provavelmente mais emocional, isso deve doer mais, né? Então é importante a gente cuidar de todo. Na verdade, todo mundo tem, né? Ninguém Todos, amanhece todos. com dor, porque a dor veio, né, tirando algumas doenças mais sérias, né? Então, aí Não, fica... Margarete, imagina. A gente quer acordar e falar assim: hoje eu quero ter dor. Fala sério, gente, hoje eu quero ter dor. Mas ninguém quer. Então é a forma que a gente tem de não precisar acordar com dor, né? Exatamente. Aí a Carla, acho que a Carla dizendo, a doença inicia no energético, Isso, passando para o emocional. Exatamente. A doença se inicia no psico, né? No psicossomático. exato. Ela tem um desequilíbrio energético, ela tem um desequilíbrio emocional. Vejam que todas as práticas integrativas
cuidam e olham nesse sentido de que você tem realmente um desequilíbrio energético e emocional que vai se caracterizar por uma série de sinais e sintomas. Buscar tratar os sinais e sintomas é remediar, né? É não cuidar. Você precisa tirar a dor? Precisa, mas mais do que isso, eu preciso entender qual é o desequilíbrio emocional, ou seja, qual foi a emoção principal gerada e qual é o desequilíbrio energético. Desequilíbrio energético tem a ver com esse fluir do Qi, né, da medicina chinesa, que é do mesmo jeito. Por onde anda o Qi? Por onde a energia anda? Do corpo, anda pelo sangue, pelo sistema circulatório. Então, ele está no nosso Exato. corpo inteiro, né? Então, se está no nosso corpo... Ah, doutora Carla Zambelli, muito obrigada pela presença. Aí o que acontece? Você tem aí um fluir de energia do Qi desequilibrado, ele vai estagnar numa... Estagnar, o que eu quero dizer, né? Vai ficar em excesso numa região, por isso que inflama, fica vermelho, cheio de dor. Então, se você não cuidar isso com acupuntura, com fitochinesa, não importa de novo, qual é o tratamento, né? E aí eu tenho, como eu falo com você sempre, né, Flávia, a PNL como uma ferramenta a mais. Se as pessoas começassem a entender o que é gatilho, o que é âncora, né, Flávia? Nossa, é o que eu falo, por trás disso tudo sempre tem um gatilho. Não é que eu puxo a sardinha para o meu lado, não, mas é porque tem um gatilho, porque tem um afeto por trás. E esse Isso. afeto é o quê? Está ligado a um sentimento, uma emoção. Então, tem todo um processo de conscientização. O que é sentimento, o que é emoção, quais são os caminhos neurais, quais são os reflexos. Primeira coisa, que é o que eu falo super importante, nós temos um piloto automático que está ligado 24 horas por dia, que você não presta atenção em você mesmo. Então, você não presta atenção enquanto seu corpo grita. Margarete, o mais engraçado é que enquanto eu trabalhava no mercado financeiro, eu tinha uma gastrite, mas assim, infernal. Eu não estou conseguindo ler aqui, Mag, se você conseguir, depois é só terminar. Eu tinha uma gastrite, Margarete, infernal. Então, quer dizer, depois que eu saí do mercado financeiro, por que essa gastrite reduziu? Ela não existe hoje. Por mais tensão que eu passe, por mais apreensão, por problemas da vida que todos nós temos, somos seres normais, temos emoção, temos altos e baixos, isso é normal, gente. Ninguém é 100% do tempo linear, mas a gente faz assim, a gente oscila realmente. E a gastrite, nem sinal. Então, quer dizer, eu tirei o banco ou eu tirei a gastrite? Ou era banquite? Não Pois sei, né, é, gente. Mag? Não, a Então, gente tem que conversar, inclusive, para falar das dores emocionais pessoais nossas que levam à nossa lógico. evolução, né? Eu sou paciente de medicina chinesa, eu sou paciente de homeopatia, de várias práticas integrativas. Eu gosto de procurar as práticas como um tratamento e estudo muito elas, né? Então, vejam que a gente vai falar de dores de amores, o nosso curso que começa agora dia 14, de dores de amores. O que é essas dores de amores que a gente vai tratar? Por que a gente começou pelos dores de amores? Que tem muito a ver com este momento atual, né? Este momento Exato. atual, por quê? O coração, pela medicina chinesa, ele é o nosso monarca, nosso imperador. É ele que comanda, é ele que mantém em harmonia uma série de coisas, o espírito, a ideologia, o pensamento, a harmonia. Se eu tenho tudo isso em equilíbrio, eu tenho saúde. Gente, é só você pensar num governo, né? Não vamos citar governo, mas vamos pensar em impérios, né? Imperadores. Quando você tem um imperador, um monarca desequilibrado, seus ministros, seus generais, são todos com problemas. Você não tem harmonia, é só você olhar. Medicina chinesa, a história das medicinas antigas tratam isso muito bem, né? Mostra muito honrado, doutor Márcio Silva, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado, do grande estado do Amapá, que eu amo, eu adoro os peixes lá. Olha, eles têm uns peixes maravilhosos. Muito obrigada pela sua presença. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse monarca, vamos pensar, vou usar o Márcio como exemplo. Márcio, eu vou te pegar agora, tá? No bom sentido. O Márcio, ele é um líder, né? Tem algumas coisas, pergunta aí que eu não estou entendendo, Flávio. Ele é um líder, ele é um presidente de um conselho, né? Se ele tem o seu espírito, né? Espírito que eu digo, não é o espírito espírito de religião, né? A sua ideologia, os pensamentos bem centrados, ele consegue ter uma harmonia na gestão dele. Porque toda a equipe dele
né? Liderança, comunicação e empatia trabalham no mesmo sentido. Então, por isso que a gente vai discutir em dores de amores da medicina chinesa, principalmente com o coração. Por que com o coração? Porque, olha, imagina no atual confinamento as dificuldades que nós estamos tendo para superar, emocionais, físicas. A nossa atenção prolongada o tempo inteiro num computador, porque estamos home office. Isso tudo faz com que o nosso fogo, que é o elemento do coração, fique inativo. Inativo não quer dizer que se apagou, tá, meus amores? Senão eu tinha batido com as 4 botas. Mas que ele esteja em desarmonia. Então, quando o monarca está em desarmonia, todo o restante está em desarmonia. Isso não significa que fígado não seja importante que a madeira, porque fígado sustenta ali, ó, o fogo. Mas o fogo tem a ver com o metal aqui embaixo. Quando a gente for falar de dores de amor, a gente vai falar um pouco dos 5 elementos e vai focar muito mais na atividade do monarca do coração, porque é onde está bate-bate coração, né? Dói o coração. E a PNL, por que a gente juntou com a PNL? Já estou falando antes da Flávia. Porque com a Flávia eu aprendi uma série de coisas, inclusive pessoais, e superar alguns momentos pessoais em que a meditação, a acupuntura me ajudavam, mas naquele momento, naquele exato momento, eu não tinha cabeça para ter 5 segundos para pensar em fazer uma meditação, em respirar 10 vezes. E aí alguém uma pessoa muito poderosa, a professora Flávia Velli, linda, maravilhosa, que eu conheci há muito tempo, me tirou de um processo muito chato. E ela não lembra até hoje o exercício que ela me deu. E este exercício foi utilizado por mim por longo tempo. Por longo tempo. Até achar o caminho do meio. E principalmente quando eu enfrentava aquela situação, eu utilizava esse exercício. Foi aí que eu me apaixonei pela PNL. E a PNL tornou-se um dos meus motivos do tratamento integrativo. Não dá para usar em todos, Flávia, você sabe muito bem disso. Sim, não, são personalizados, né, Margarete? Cada situação, cada contexto montado específico, né? Cada caso clínico é um caso, cada estudo de caso é um caso, cada paciente é um paciente. E isso é o grande segredo, a individualização do tratamento. Não existe dose, receita certa. Para cada um, você usa um conhecimento teu, agregado ao longo do tempo para fazer do paciente, levar o paciente ao caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E é por isso que a gente vai falar. A Mariana colocou como ajudar os filhos a identificar essas dores emocionais. Em primeiro lugar, Mariana, eu diria que o principal é autoconhecimento, para você começar a ver os gatilhos emocionais, porque o que para um pode ser uma grande dor, para outro pode não ser. Então, quer dizer, não adianta porque não tem uma receita pronta para o ser humano, porque não tem um botãozinho onde você aperta e fala, se eu apertar aqui eu vou ter essa reação, porque não é isso que acontece aqui no cérebro. Então, eu digo que o que pode ajudar é o gatilho, é perceber, é melhorar a percepção sobre nós mesmos e desses gatilhos emocionais que nós temos. Esse é o início do caminho. O que você ia falar, Maia, que você levantou? Assim, Mariana, é o seguinte, né? Quando você se torna adulta, madura, é mais fácil identificar quais são as dores que te afetam. Mas quando você é criança, na verdade, a vida é uma grande experiência. Só basta saber como você quer enfrentar essa experiência. Se quer ficar cozinhando galo velho e sofrendo a eternidade, ou entender os processos, os gatilhos que te levam. Quando você está na primeira infância, ela está descobrindo. Tem os setênios da antroposofia, tem várias literaturas mostrando as fases das crianças. O que significa os primeiros 7 anos. É claro que hoje, com a internet das coisas, esses setênios que estão meio bagunçados. Mas a teoria permanece. Qual é o aprendizado dessa criança nos primeiros momentos, né? Os filhos adolescentes, eu tenho 2 adultas, né? Para mim vai ser neném sempre, criança sempre. Mas assim, mesmo sendo seus filhos, mesmo sendo sua mãe, o aprendizado é o que a Flávia falou, é individual. Cada um tem seu gatilho, cada um tem sua forma de manifestar.
E cada um tem que achar, infelizmente, o seu caminho. Claro, com a ajuda da neurociência, PNL, medicina tradicional, fica muito mais fácil. Eu vou contar uma coisa para vocês, tá, Flavinha? Minha vida Ok. pessoal. Em 2000 o ano passado, né, 2018, 2019, 18, 19, eu resolvi realmente cuidar dessa pessoa chamada Margarete Akemikishi, principalmente no plano físico, porque o meu plano emocional eu até que dava um jeito, mas eu tinha muito calor, como toda mulher de 60 anos, eu tinha uma irritabilidade gigante, blá, blá, blá. Já tinha usado tudo que a Flávia tinha me dito, já tinha usado, mas eu fui lá procurar medicina chinesa. Lá fui eu sentar no meu guru chinês, né? Fui lá, sentei com o médico e conversei com ele. Fiz tudo que tinha que ter feito, tomei todos os medicamentos, só tomei medicamento por 6 meses, não tomei mais nada. Foram os primeiros semestres de 2019. Gente, eu não tenho mais calor, porque eu sou uma, no bom sentido, tá? Eu sou uma mulher yang, então meu fogo é muito acelerado. Eu sou impaciente, eu sou irritada, eu admito, falo alto, falo muito. E isso é da natureza do fogo. Só que a natureza do fogo, em desequilíbrio, fica doente. Então, eu dormia com os pés para fora, acordava no meio da noite pingando de suor, que nem não sei o quê, excesso de fígado. Inflamações intestinais que não tinha diagnóstico de ninguém, tirando as práticas integrativas. Então, o que eu fiz? Resfriei. Hoje eu uso meia no pezinho, que coisa que eu nunca usava. Outro dia, algumas tempo atrás, mostrei uma foto. Estela, eu também. Mostrei uma foto para uma pessoa que eu uso hoje casaco. Eu boto casaquinho, boto meinha. Isso é normal. Se eu estou com o meu corpo em equilíbrio, eu vou sentir tanto frio quanto calor de forma normal. Se isso está normal, se está no exagero, mas eu estou na menopausa. Isso não é a única justificativa. Claro que o desregulamento, a desregulação hormonal ajuda em uma série de falta de estrógeno, né? Faz um monte de diferença. Mas não é toda mulher também que pode repor hormônio. Como é que eu cuido disso? Exato. Então, fui lá ver um outro tipo de tratamento, fui lá observar um outro tipo de medicina. Foi aí que eu entrei ao equilíbrio. Então, assim, existem outras formas. Há partes emocionais? Sim, eu tenho a Flávia que me ajuda muito na âncora. Assim como tem florais, assim como tem homeopatia. Então, muita coisa pode ser utilizada como ferramenta. Hoje eu não uso mais nada, mesmo confinada. Eu achei que eu não ia aguentar. Eu achei que eu ia. Tudo bem que eu moro em casa e é primeiro andar, porque senão, né? Eu bati na cara. Mas trabalho isso de forma, medito, choro, coisas normais, o yin e o yang, equilíbrio, tá? Só que em alguns momentos esses órgãos entram em desequilíbrio, e isto é o dono de todas as coisas. O coração é o monarca, mas ele também manda quiser, entendeu? Tem um conflito aí entre emoção e cérebro, né? E a razão. Então, precisa tomar cuidado com os neurotransmissores que a gente vai liberar. E a PNL também ajuda nisso, porque se eu tenho um equilíbrio emocional, os meus neurotransmissores também ficam. Paro de liberar cortisol em excesso, né? Porque Na cortisol verdade, Margarete, a grande dica é não deixar mais o organismo com uma tendência a inflamações, né? Que são todas as ites. Como eu brinquei, Amanda, Carol, Diniz, que entrou, foi todo um pessoal de banco. No fundo, a gente sofria de banquite. Então, tem uma predisposição para o organismo ficar inflamado. Então, a hora, essa irritação, esse excesso, o não conseguir entrar nesse caminho do meio, essa irritação toda, vai tendo uma predisposição orgânica para inflamações, né? Aí que tá. Então, quando você começa a entender como é que isso funciona, você reduz esse fluxo, né? A Mariana colocou, também sofro de banquite. Tá vendo aí, ó, uma das coisas. Os professores estão sofrendo de universidadite. University. O que vai ser com as universidades, com as escolite, com as facudite e assim por diante. Mas está tudo bem assim. Então, precisa entender. E aí é o que muitas pessoas não estavam entendendo, o que a gente ia discutir em dores de amor. Né? Primeiro, assim, o que é dor de amor? Segundo, o que é uma japonesa, cabelo roxo louca, que sempre foi das práticas integrativas, está lá fazendo com a senhora professora Flávia Werner, que é de neurociência e PNL. Essas coisas não combinam. É claro que combinam. Juntos somos muito, muito, muito melhores, tá? Então, entender isso, que em alguns momentos os gatilhos também nos ajudam. E mais do que isso, gente, a PNL me ensinou a descobrir o que sou. Me ensinou a colocar cara. Não tem acupuntura ou homeopatia, que de vez em quando eu estou numa reunião assim,
e entra aquela pessoa que você quer ver, chupando manga, mas não quer ver ele, como é que você faz? Sim. Não, não dá. Naquele momento não dá. Respira. Vão achar que eu tô parindo. Não dá. Então eu faço o quê? Levanto a minha telinha de vidro de proteção, tá? Levanto a minha proteção que a professora Flávia me ensinou e que a PNL me ajuda muito. Quero ser estudo de caso no curso. Ana Meu Deus, Loprete. olha, Ana, a gente tem bons resultados, mas milagre ainda não. Você faz milagre, Mag? Não. Não, não. Então, ela me ensinou a me distanciar dessa imagem, me ensinou a transformar essa imagem, me ensinou muita coisa. Então, isto fez com que eu também, e aí isso vai principalmente para a Carla Jangiacomo, que às vezes ela se envolve muito com o paciente, sabe, Flávia? A Carla tem um É. coração tão grande, tem que fazer, a Ana quer saber que tem que fazer, cuidar dela. A Carla tem um coração tão grande que às vezes ela se envolve, então ela precisa criar esse curso para ela vai ser bom, porque ela vai criar uma estrutura de segurança para que ela não se envolva. Porque dor de amor, gente, não é dor de coração bate forte. O coração Não, bate por imagina. emprego, o coração bate por amor, a pessoa por objeto, por cachorros, pelos bibelos da Ana, né? Então, assim, tem muita coisa interessante que precisa ser feita, né? Anne, tem tela de proteção para algumas pessoas da religião católica que são muito fervorosas. Eu ensino a vestir o manto de Maria, o manto azul de Maria. Porque tem pessoas que não gostam de algumas coisas, né? Né, Flávia? Eu sinto dizer Tem, para vocês. Algumas tem. pessoas olham para mim e acham que eu sou do lado negro da força porque eu falo nessas coisas. Então eu mudo a linguagem em vez de fazer uma tela. Olha, se protege com o manto, com a luz do Senhor, que é tudo igual, Na né? Só verdade, a gente muda. adapta, né, Margarete? Porque pode ser também a capa do Harry Potter, que você some e só aparece quando precisa, né? Já falo no meu currículo que eu sou pós-graduada em Hogwarts, que eu tenho uma Nimbus estacionada. Então, se eu começar a falar desse jeito, vão achar mesmo que eu sou, né, E pirata da por que não? magia. Então, eu sou. Margarete, o final é importante, é o ser humano também. Em E aí todos. a gente fala da metáfora. A metáfora ela vai cumprir, entre processamento cerebral existem algumas lacunas. Resultado, a metáfora ela vai cumprir justamente essa lacuna. Exatamente. E aí que tá, é onde cria os significados, é nesses afetos que eu estou estudando agora. Então, nossa, Margarete, eu tô tinindo. Exatamente. Se você usa, as metáforas foram feitas para a gente melhorar a linguagem, adequar a linguagem a cada paciente, né? Então, assim, é importante, se todo mundo da área clínica, né, farmacêutico, médico, e eu vou falar da minha galera que é farmacêutica, mas entendesse a importância do entendimento da junção de tudo, da alopatia que é fundamental, mas junto com as práticas, a experiência minha com a Ana de atender os pacientes na igreja mostra muito isso, Flávio, tá? De que Aí. a junção das coisas melhora, mas que a gente precisa ter algumas âncoras e entender qual é o gatilho emocional teu que leva às tuas reações, para até você entender o gatilho emocional da pessoa. E âncora Desde de quando. bem-estar, né? Isso. Desde Criar uma quando âncora de bem-estar. Exato. Desde quando você tem essa dor, desde quando você tem esse sintoma, a partir daí usar as âncoras positivas, né, Flávia? Entender o Exatamente. gatilho daquele sintoma, usa uma âncora positiva, seja ela aroma, seja ela fito, seja ela exercícios de PNL, seja ela acupuntura. É uma âncora que eu estou ancorando a pessoa para uma coisa positiva boa. A partir daí, ela precisa se auto-entender, ela precisa conhecer a ela mesma, fazer um entendimento da sua ideologia, do seu espírito, uma ideologia de pensamento para que possa, né? Gente, faltam 2 minutos, Flávio. 2 já? Nossa! 6h53. Falo, quando engrena, tá acabando já. Meu Deus, eu acho que o tempo tá acelerado, Margarete. A gente repete, se eles quiserem, a gente cria mais Eu casos acho para que domingo e fala. porque eu acho que tem tanto tema interessante, a gente pode trazer mais 2 ou 3 casinhos para apresentar para o pessoal, porque vai que você se identifica aí em alguma situação e já tem um caminho para a gente conseguir trabalhar, né, Margarete? E para ajudar efetivamente. Então, Margarete, então, já que a gente está já no finalzinho,
Recado para eles, dica sua. Gente, primeira dica, o nosso curso Dores de Amor. Vocês pediram tanto, tanto. Vários alunos me pediram, tá aí, Dores do Amor está no ar, tá lá, começa dia 14, são 4 encontros curtos. Por que a gente quer assim dessa forma? Porque nós temos que olhar para vocês. Nós temos que olhar a tela, ver vocês, olhar a carinha de vocês para entender o que está acontecendo de emoções. O que a gente está mexendo aí? Porque o nosso intuito não é só vomitar curso, tá? Se fosse assim, bota gravado e tudo bem. Fácil. O que a gente quer mesmo é cuidar de vocês e tentar ajudar todo mundo. Apareçam mais? Sim, a gente vai tentar aparecer mais. Tem lá no YouTube da professora Flávia, no YouTube do canal da Margarete, tá lá algumas lives, né? Deem uma olhada. A nossa intenção não é vender, comprar nada, eu falo isso. O que eu quero, o que a gente quer é ajudar. O curso, sim, tem, né, um preço, ele não está, porque a gente tem uma estrutura, tem as apostilas que a gente produziu, né, em tudo, então tem um material aí, mas não é nada assustador, dá para todo mundo. Não. Tá? E o meu recado para vocês é assim, cada um é único. Então, não tem um exercício específico, nada, tem sim mapear todo o contexto. Qual é o seu contexto, como que você vive, como que você convive, e o que você está precisando. O que você precisa não é o que eu preciso, não é o que a Margarete precisa, não é o que a Ana precisa. Fala japonesa. E olha, nós vamos ter atendimento, tá? Quem precisar realmente tem um atendimento, um primeiro atendimento aí direcionado, tá? Por nós, ou por mim, ou por ela, ou por nós duas, um atendimento pós-curso para ajudá-los. E aí depois a gente, se precisar caminhar, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas o primeiro atendimento para desencravar algumas coisas, vocês têm tanto por mim quanto pela Flávia ou pelas duas, tá bom? E o mais importante, a gente vai trabalhar o amor, tá? Lembra? BTS? O amor. Não, BTS, eu sou nova, BTS. Ó. O amor de verdade. O amor pela humanidade, o amor por Deus, o amor verdadeiro. É só assim que a gente pode chegar em algum lugar e cuidar de pessoas. E principalmente o bem-estar, né, Margarete? Porque sem bem-estar, como é que você continua produtivo? Como é que você continua vivendo a vida que você veio para viver bem e ser cada dia melhor, ser feliz? Mas essa felicidade vem de dentro para fora. Como já diria a música, amor de dentro para fora, né? E aí que tá. Se você não estiver bem, como é que você vai gostar dos outros? Como é que você vai viver bem? Então, tudo isso é importante dentro de todo o contexto chamado vida. Então, venha para ser feliz nessa vida, né? Aí que tá. Venha fazer diferença para você, em primeiro lugar. Não, na verdade, assim, se você está em... Lembra que, né, a harmonia, lembra do nosso monarca coração? A harmonia do coração. Se eu tenho um imperador equilibrado, e, gente, caraca, meu, desculpa, tá? Caraca! Quem que não se desequilibra ao longo da vida? Lógico. Joaninha? Quem não se desequilibra? Obrigada pela presença na Loprete. Quem não se desequilibra durante o dia a dia? Todo mundo é filho, todo mundo é mãe, todo mundo tem... Todo mundo! Não existe essa história. Só que se eu achar o caminho do meio, a harmonia do meu monarca, de não ser tão profundamente afetado, ou se afetado, eu consigo ter uma âncora e saio disso, caraca, e vivo a vida melhor. E, gente, aprendam a distribuir, aprendam a compartilhar, aprendam a dividir, aprendam a ser resilientes, a serem empáticos, né, Flávia? Faz como lógico. A Carla, os meus alunos, a Loprete. Vamos dividir, vamos divulgar, vamos levar essas coisas, né? Porque aí a gente consegue sair desse mundo que não será a mesma coisa. Nunca mais. Essa eu acho que é uma das únicas certezas que a gente tem. E eu acho que vamos nos preparar para isso, porque não é deixar acontecer. Não, se prepara para isso, porque você vai ter surpresas. Pode ter algumas coisinhas que você vai se incomodar no caminho? Claro que pode. Não vou mentir. Mas também você vai se surpreender com quanta coisa legal que você tem, que todos nós temos. Então, vamos nos preparar, né? Gente, faltam 2 minutos. Beijo. Beijinhos. Muito obrigada pela presença de vocês. Super valeu. Obrigada mesmo pelo Ibope, pela presença. Quem sabe a gente volta semana que vem com 2 casos novos, discute mais alguns outros casos. Quem sabe vamos voltar, né, Margarete? Pronto, fechou. Semana que vem a gente tem mais 2 casos aí. Domingo que vem a gente vai levantar mais alguns casos, tá bom?
Bye, bye. Pessoal que está entrando agora vai estar disponível no IGTV, tá certo? Então, um grande beijo para vocês. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, viu? Nos vemos no canal do YouTube, tanto da Flávia como eu. Vamos voltar, com toda certeza. Vamos voltar sim. Domingo que vem, então. Beijo, pessoal. Vamos derrubar a gente agora. Flavinha, muito obrigada. Beijo, gratidão. Eu que agradeço de coração, Margarete. Beijo. Amo vocês, ó. BTS. Tchau.